2 da tarde, 11 minutos, seu quadro Política do Dia já está no ar, acolhendo o nosso time de comentaristas, hoje que está completo. João Magalhães, aquele abraço para você, seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Lívio, boa tarde para você, boa tarde a todos. Elias Rodrigues, boa tarde. Boa tarde, Lívio Galeno, João Magalhães, Edna Maciel, queridos telespectadores, uma ótima tarde a todos. Edna Maciel, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos, boa tarde a gente. Edna Maciel, nós acompanhávamos aqui antes no nosso quadro, antes do nosso quadro, no terceiro bloco, uma reportagem falando sobre a possibilidade de mais uma greve no setor de transporte público. E o prefeito de Teresina aberto, é claro, e cobrando, manifestando esse desejo de que os responsáveis respondam pelos seus atos, se assim se achar alguma irregularidade. Como é que você avalia o posicionamento do Dr. Pessoa? Pois é a novela que continua. Tem mesmo, o prefeito está certo quando fala que tem que ser apurado e quem deve tem que pagar, mas o mais importante é que se dê um primeiro passo para que esse problema todo seja resolvido. Uma greve nesse momento é o que menos a gente precisava, né? Uma paralisação. Sabemos, reconhecemos os direitos dos trabalhadores e reconhecemos também o direito de quem quer ir e vir pela cidade. Então, há que se achar uma medida emergencial. Nós estamos entrando em colapso. Nosso sistema de transporte público já não tem mais nem para onde ir. Então, a CPI, ela vai sim e está apurando os fatos e a gente espera que dentro em breve, o que ainda vai levar um tempo, porque a gente sabe que ainda vem um relatório e aí depois desse relatório as propostas. E eu creio que deveria ter sim agora uma medida emergencial, sabe, Lívio e colegas, porque a situação está beirando ao caos. Aliás, nós estamos sempre acompanhando essa questão da CPI do transporte público aqui na capital do estado do Piauí e, é claro, quando ouvimos a Prefeitura Municipal de Teresina, de certa forma sempre se remete a uma tentativa de responsabilização das gestões passadas, mas que, de certa forma, quem está devendo os repasses da atualidade para os empresários, esses repasses estão cobrados, é a gestão atual, não é, Elias? Correto, Lívio Galeno. Os empresários têm sido enfáticos e recorrentes em afirmar que, para se restabelecer o serviço do transporte coletivo na capital, é necessário a regularização dos repasses, subsídios que a Prefeitura garante todos os meses, ou deveria garantir mensalmente, para que o setor possa funcionar na sua plenitude. As gratuidades, as meias passagens, todos esses direitos sociais assegurados para o direito no transporte coletivo, eles são compensados pelo Poder Público Municipal. Segundo os empresários, se não há essa compensação, também não tem como retirar os ônibus das garagens. Praticamente 50% dos ônibus estão hoje paralisados para voltarem assim à circulação. Então esse é o ponto, regularização dos repasses. É por isso que o trabalhador, motorista não recebe, o cobrador não recebe e fica prejudicado o sistema de uma forma geral. Lá na ponta, o usuário fica sem um transporte e já procura outras alternativas. João Magalhães, essa chamada realmente já traz um sentimento muito negativo à população teresinense. Possibilidade de mais uma greve do sistema do transporte público. Isso mesmo, Lívio. A gente observou lá no mês de janeiro a nova gestão assumindo a prefeitura e dizendo que em 100 dias iria tentar solucionar o problema. Obviamente, observaram que o problema é estrutural, é complexo, a gente já vai chegando aí ao 6º mês de gestão e a gente não vislumbra num futuro tão próximo essa tão sonhada solução para a crise do setor do transporte público coletivo. Agora, chama a atenção também, em relação ao andamento dos trabalhos na CPI lá na Câmara, que parece que entre os empresários, né, o CETUT e a Prefeitura, a grande confusão realmente é essa questão do repasse, que o Elias acabou de citar. O empresariado cobra da Prefeitura repasses milionários, independentemente desse valor se referente a gestões passadas ou à atual. O dinheiro, obviamente, é público, é da Prefeitura e o serviço prestado tem que ser para a população. Então, independentemente de qual gestão seja responsável por essa dívida, esse dinheiro, se realmente for comprovado que a Prefeitura deve às empresas, ele precisa ser pago. Agora, a gente também não pode achar natural
que as empresas digam que só vão poder funcionar, só vão poder prestar um serviço à população se ficar recebendo dinheiro público. Ora, o sistema de transporte público, ele tem um modelo de arrecadação própria. Ele deve ser custeado as receitas desse sistema tem que vir dos usuários, dos passageiros. Se o valor a ser cobrado com a famosa planilha, ele é alto, aí neste caso, obviamente, é natural que o poder público municipal pague subsídio às empresas. Se o subsídio não chega a um valor de consenso entre as empresas e a prefeitura, que a justiça seja procurada para dar uma palavra final sobre o assunto. O que a gente não pode esperar é que a população continue sofrendo com a ausência desse serviço que é tão essencial e que a gente já falou diversas vezes aqui, que influencia na qualidade de vida dos usuários e em todo o sistema de mobilidade numa cidade como do porte de Teresina, de cerca de 850 mil habitantes. Então, a questão principal, sem dúvida nenhuma, é essa. Se a discussão jurídica é sobre o subsídio, é preciso que se avance rapidamente numa solução para que a gente não tenha a população tão penalizada com a má prestação do serviço de transporte público aqui na capital. E a confirmação ou negativa da greve, de uma nova greve, movimento grevista do setor de transporte público de Teresina, você realmente vai acompanhar com o seu sistema de comunicação nas redes sociais e no seu portal umdia.com ainda hoje. Agora, mudando de assunto, indo para a nossa Casa Legislativa Piauiense, a CCJ da Assembleia Legislativa aqui do nosso estado aprovou o indicativo de projeto de lei que cria um fundo de conservação das rodovias estaduais. Na Comissão de Constituição e Justiça foi aprovado o indicativo de projeto de lei que cria um fundo estadual para a manutenção de estradas. O texto prevê a destinação de 4% dos recursos arrecadados com o IPVA e o ICMS da venda de combustíveis para a conservação das rodovias estaduais. Estamos observando que as nossas rodovias, você faz uma rodovia hoje, daqui a 3 anos começam os buracos. Se você não consertar, automaticamente ela vai se acabar. Então esse fundo será exatamente para isso, para que se tire um pouquinho do dinheiro e se coloque desse fundo para preservar as estradas que já estão feitas, para que a gente tenha condição de diminuir os acidentes que hoje acontecem. Foi aprovado o requerimento que convoca o secretário de Fazenda para a apresentação na sede do Poder Legislativo do balanço fiscal relativo ao primeiro quadrimestre de 2021. É importante que o Executivo possa apresentar para a sociedade, logicamente através do Parlamento, como é que vão as contas do Estado. Nós temos várias informações importantes que com certeza serão repassadas aqui e vai ter oportunidade, a gente vai ter oportunidade também de fazer perguntas, de tirar dúvidas, de fazer questionamentos, enfim. E até de fazer sugestões, pode ser, né? De forma que está marcado para a próxima semana, isso é uma exigência legal, mas além de exigência legal, eu acho que todos temos interesse que essa ação, né, que essa agenda, ela realmente aconteça. Eliezer Rodrigues, de certa forma, um projeto de grande interesse. A gente sabe que o sistema de escoamento de produtos no Brasil é muito dependente das vias da nossa malha rodoviária e, é claro, é de grande interesse da nossa população ter sempre boas estradas para o desenvolvimento do estado do Piauí. Assunto que ainda vai ganhar corpo e vai ser mais debatido na Assembleia, não é, Eliezer? Com certeza, Elívio Galeno. Nós observamos que, em regra, ano a ano, a situação das rodovias estaduais e federais, de uma maneira geral, mas falando aqui do Piauí, elas ficam num estado mais deplorável no período chuvoso. Naturalmente, o asfalto ele tem o seu desgaste acelerado no período chuvoso, isso associado ao peso que circula em cima, então realmente os buracos vão aparecendo, vão aumentando e muitas vezes o recapeamento, a recuperação asfáltica só acontece ao final, após o encerramento do período chuvoso. Então, neste espaço de tempo, a população já se prejudicou bastante, a população já teve seus prejuízos, já acumulou uma série de despesas em manutenção de veículos, atrasos aí em compromissos, enfim, você falou aí da importância do modal rodoviário para o Brasil, e isso ano a ano vai acumulando uma problemática sempre maior. Então, a partir daí, os deputados
tem essa ideia de um fundo permanente, um fundo que não vai precisar de repasses direcionados a cada vez, não, um fundo permanente, específico, focado na manutenção das rodovias do estado do Piauí. Esse fundo basicamente será mantido por 4% dos recursos acumulados com IPVA, esse emplacamento anual, e 4% do ICMS que incide sobre os combustíveis. Ou seja, aquilo que se arrecada com a própria circulação de veículos e o próprio consumo de combustível aplicado, direcionado para a manutenção das rodovias. Lembrar que é um indicativo de projeto de lei que foi aprovado na CCJ. A CCJ simplesmente é para dizer se é constitucional ou não. No caso, considerou constitucional. A matéria vai tramitar ainda em outras comissões técnicas específicas, como a de finanças, tributação, precisa de aprovação em plenário para, sim, seguir ao Poder Executivo e o Poder Executivo retornar, caso aceite, é uma sugestão, retornar esta matéria ao Parlamento em forma de mensagem, de projeto de lei estruturado, porque ordena despesa, como se fala em dinheiro, em destinação de recursos. Então o Parlamento não tem essa autonomia, é preciso o próprio Poder Executivo, no caso o Governo do Estado, fazer essa deliberação. Então ainda falta todo esse rito ser obedecido. Olha só, Edna Maciel e João Magalhães, o Eliezer Rodrigues tem essa cara de bom moço, mas estava tocando fogo no parquinho junto com o Cláudio Alencar no programa Comando Geral da nossa FM O Dia na manhã de hoje. Olha só a declaração que eles conseguiram tirar do deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Franzé Silva. O deputado Franzé, ele fez uma declaração muito forte no programa de hoje, Comando Geral da FM O Dia 92.7. Na edição desta quarta-feira, o parlamentar petista declarou, olha só, João, que tem dúvidas de uma possível candidatura de Ciro Nogueira ao governo do estado em 2022. Vamos entender o contexto dessa fala de Franzé Silva no ar. Dando uma sugestão aqui, mas não vejo dentro do Karnak despachando de 7 da manhã até 22 horas, recebendo prefeitos, recebendo vereadores, discutindo com cada área situações que a gente vivenciou enquanto gestor público. Não vejo. Vejo como um grande articulador nacional que consegue, através da sua articulação, trazer investimentos para o Piauí. Eu acho que nisso ele exerce muito bem, o elogio sempre por esse papel, mas não o vejo como candidato e não vejo a motivação do senador Ciro em ser candidato. Ele está atrás de um candidato, isso é verdade. Conseguiu isso ser mais ou menos encaminhado com o projeto do ex-prefeito Firmino Filho, do Estado da Memória. Depois trabalhou o nome da Margarete, trabalhou o nome da própria deputada Iracema, trabalhou depois o nome do João Vicente, e quando não conseguiu construir uma candidatura, se lançou para ocupar espaço. Então, eu vejo assim, nós dentro do campo de governo, temos o MDB, temos o PL, temos o PT, temos o PS, enfim, nós temos um leque de partidos de aliança que nós precisamos cuidar de governabilidade e, no momento certo, fazer pesquisas e ver qual é o nome mais promissor diante do eleitorado e fazer um lançamento de uma chapa majoritária forte. Eliezer Rodrigues, fogo no parquinho, então quer dizer que para Franzé Silva, Ciro não tem perfil de candidato, não tem perfil de governador. Pois é, Lívio, nós conversávamos ali acerca das articulações pré-eleitorais e o Franzé Silva trouxe esse olhar duvidoso em relação à pré-candidatura de oposição que vem a partir do grupo do senador Ciro Nogueira. Contestou o próprio projeto de pré-candidatura do senador piauiense, que é presidente nacional do Progressistas. Para o deputado Franzé Silva, como ele esclareceu, o senador Ciro tem um espaço bastante destacado no cenário nacional e não abriria mão desta boa convivência, desse trânsito livre, dessas conquistas que ele tem tido em Brasília para se resguardar, a cuidar unicamente aqui do estado do Piauí, a despachar todos os dias no Palácio de Karnak, sem esta convivência junto aos poderes na capital federal. Então contestou nesse sentido e chegou a afirmar que o senador Ciro ainda está procurando um nome e alguém que possa ser um candidato propositivo de oposição. Vejo como uma estratégia que pode sim render um certo fator positivo
a base governista. Eles estão desqualificando a pré-candidatura de oposição, jogando essa dúvida às lideranças, ao eleitorado, enfim, trazendo essa instabilidade. Acredito que não só o deputado Franzé, mas outros do Partido dos Trabalhadores ou de qualquer outro partido da base devem investir nessa estratégia de desqualificar, de desmerecer, de subestimar aquilo que vem como contraprojeto da oposição. Meu caro amigo João Magalhães, no dia 16 de abril deste ano de 2021, nós, como imprensa, fomos convocados para um evento na casa do senador Ciro Nogueira, do escritório de onde ele despacha aqui em Teresina com os seus pares políticos. O que se aguardava deste evento de 16 de abril era realmente uma confirmação do nome de Ciro Nogueira como pré-candidato, um lançamento de Ciro Nogueira como pré-candidato ao Palácio de Karnak em 2022. Isso de fato não aconteceu, mas você acredita que com base no que tem se discutido no cenário político local, até nacional, João, essa análise de Franzé é mais uma estratégia ou tem fundamento? Olha, Lívio, essa estratégia do deputado Franzé, que é um petista raiz ali, liderança forte e que sem dúvida nenhuma é um soldado, não só do Partido dos Trabalhadores, mas também do projeto de articulação política do governador Wellington Dias, ela é muito comum e sem dúvida nenhuma ela tenta desestabilizar o nome do senador Ciro Nogueira perante a esse processo de articulação política que ele vem tentando construir com vistas a 2022. Ciro Nogueira sempre deixou claro que o Progressistas tem um projeto de disputar o governo no ano que vem. A partir deste ano foi que de fato o nome dele começou a aparecer mais como o nome a ser o pré-candidato a governador, mas quando você fala desse evento que ocorreu há alguns dias atrás, lá na própria residência do senador, realmente ficou a impressão de que aquele evento estava ocorrendo porque o senador queria marcar espaço, queria delimitar o seu território e, claro, não perder alianças políticas, não perder muito o controle sobre prefeitos que, de fato, começaram a caminhar também nos últimos meses ao gabinete lá da Secretaria de Fazenda, onde despacha Rafael Fonteles, que é o pré-candidato a governador do Piauí pelo Partido dos Trabalhadores. Mas essa fala do deputado Franzé realmente ela vem neste sentido, de tentar desestabilizar esse projeto apresentado até o momento por Ciro Nogueira. A gente não entra na seara de que o senador tem ou não o perfil para exercer o poder executivo. Isso realmente o tempo é que deve mostrar, até porque a sua experiência política de fato é como grande articulador, como alguém lá no Legislativo, mas ninguém pode negar que a capacidade e a influência dele no cenário nacional é muito grande. O senador é o piauiense que no cenário nacional mais se destacou por presidir o Progressistas, que é um dos 3 maiores partidos do Brasil, tem uma das maiores bancadas lá no Congresso. Ele coordena, vamos dizer assim, o Centrão, que é esse movimento que conta aí com vários partidos aí de centro, então a gente não pode duvidar da capacidade de articulação política do senador, mas essa tentativa de desestabilizar o seu nome, isso com certeza está só no começo. Da mesma forma como o senador Ciro Nogueira vem tecendo críticas ao governador Wellington Dias, a gente começa a observar os soldados do governo, os soldados do governo começando a responder isso e iniciando aí por esse caminho da desestabilização, jogando realmente essa dúvida se Ciro Nogueira tem perfil ou não para concorrer ao governo do Estado. Edna Maciel, quem bate, como o Ciro Nogueira faz e realmente tem focado, centrado o seu discurso nas críticas ao governo do Estado do Piauí, quem bate deve estar pronto para apanhar também. E ele é um homem preparado, né? Também é um estrategista. Como os colegas já falaram aí, vou só arrematar, mas é uma tentativa mesmo de dizer que Ciro não tem o perfil para o Palácio de Karnak, na avaliação do Franzé, né, ou nessa estratégia do deputado Franzé. Ele não teria mesmo esse perfil e estaria realmente, será que ele perderia esse trabalho que já vem fazendo, né, de articulação, que a gente sabe que é um trabalho muito forte, que conseguiu elevar os nomes do seu partido, né, que deu força para o seu partido. Ele hoje aí também tem aparecido muito na CPI, né, está sempre na mídia nacional e sempre batendo forte no governo. Então é natural que o Partido dos Trabalhadores e que um petista raiz, como bem o nosso colega João Magalhães colocou, viesse para o embate também, e é claro, né, vão trocar aí ainda muitas farpas e as estratégias ainda vão aparecer muito para a gente aí nessa polarização
de pré-candidatos ao governo do Estado. Mas certamente não podemos afirmar nem dizer, nós como comentaristas, quem é que tem o perfil para assumir o Palácio de Karnak para estar à frente do governo do Estado. Quem vai dizer são os eleitores e agora os próprios pré-candidatos que vão trabalhar aí para isso, né? Vamos ver aí o que vem mais depois disso, porque o Eliezer realmente conseguiu colocar um fogaréu no parquinho. E o fogo no parquinho continua. Só lembrando a você de casa que o Comando Geral vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre das 6 às 8 horas da manhã, na FM O Dia 92.7, com a apresentação de Cláudio Alencar e comentários de Eliezer Rodrigues. Uma audiência pública na Câmara Municipal de Teresina vai debater no dia 7 de junho um projeto de lei que obriga o uso de focinheiras em cachorros de médio e grande porte, em cães se deslocando com seus donos em ambientes públicos. Projeto de lei que obriga o uso de focinheira em cães de grande porte durante passeios em espaços públicos da capital. Cresceu muito o número de praticantes de esporte de rua, de caminhada, de corrida, frequentando espaços públicos, de bicicleta. E chegou ao meu mandato uma demanda colocando que por diversas vezes as pessoas se sentem ameaçadas por animais de grande porte, sem a utilização da focinheira em avenidas, por exemplo, aqui de Teresina. Para a gente ter o projeto de lei, começou uma discussão muito forte em relação a isso e hoje aqui, junto com a vereadora Tanandra, apresentamos uma audiência pública que vai trazer para cá os tutores, protetores da causa animal, esportistas, pessoas que têm interesse no assunto para discutir. A proposta divide opiniões. A focinheira é acessório de segurança ou provoca maus tratos? Esperamos que os vereadores não apoiem esta lei e que sensibilizem para que os animais não sejam punidos dessa forma. Poderia ser criada a lei, sim, para aqueles tutores que não têm a consciência de que seu animal é feroz e saem com eles na rua. Mas não punir a maioria dos animais que são dóceis e estão lá passeando. Edna Maciel, assunto polêmico que repercutiu muito nas redes sociais. De certa forma, a votação desse projeto estava marcada para esta quarta-feira, mas por conta de todos esses percalços, essas opiniões contrárias, se pediu um pouco mais de tempo para que este assunto seja analisado profundamente através de uma audiência pública. Edna? Concordo plenamente, em número, gênero e grau. É um assunto muito delicado, temos que ter cuidado com os animais, com a natureza, com o meio ambiente, com o ser humano. Então, assim, se for para usar algum método, se for para que as pessoas não se sintam tão ameaçadas quando um cão ou um outro animal é mais agressivo, ou porque se assusta com seu porte, ou porque ele pode, de repente, causar algum espanto, enfim, tem que se discutir de que forma. Eu, particularmente, não acho que a focinheira seja a melhor forma, tá? Mas aí é pessoal, é uma opinião pessoal minha. Eu acho que poderá sim prejudicar o animal, mas quem deve falar, né, se a focinheira vai prejudicar, se vai machucar, se tem uma outra opção, se realmente, na minha opinião, quem tem que tomar mais cuidado é o dono do animal, né? É o dono do animal, é o protetor, é o companheiro. Hoje em dia, animal, gente, o animalzinho é da nossa família. Então, assim, nós que temos que cuidar, né, quando estamos passeando com ele. Agora, se é um animal feroz, comprovadamente, a gente sabe que existem os animais, né, que são mais agressivos, não sei se essa é nem a palavra, mas que tem o seu perfil diferente. Então, nós que somos donos, né, que somos cuidadores, temos que tomar mais cuidado. Então, é um assunto muito delicado, é como se a gente estivesse falando de alguém da nossa família. Então, eu acho que cabe sim a audiência pública, cabe sim veterinários, cuidadores, o pessoal dos abrigos de animais e quem defende, o parlamentar que defende, ou os parlamentares que defendem aí o projeto de lei, obrigando o uso da focinheira, que deem aí o seu parecer, que defendam
o projeto que estão colocando. Vai muito por aí essa linha de pensamento que o Nando realmente apresentou na nossa reportagem. Nós estamos diante de que uma situação onde o comportamento do animal, de certa forma, também é uma condição das condições em que ele foi criado. Por isso que é realmente muito mais importante você olhar para a questão da regulamentação dessas leis ligadas à postura do dono, porque o animal, no fim das contas, ele é um fruto do meio, fruto da criação para a qual ele está sendo realmente submetido. É um assunto que merece atenção. O estado do Piauí, particularmente Teresina, tem um histórico muito grande de proteção e de carinho com os animais e, é claro, um assunto como esse não pode passar despercebido. A audiência pública vem em um bom tempo porque realmente vai lançar um olhar mais cuidadoso sobre essa questão que merece tanto cuidado. Ainda falando sobre assuntos que foram debatidos lá na Câmara Municipal de Teresina na manhã desta quarta-feira, a vereadora pelo PSL de Teresina, Terezinha Medeiros, confirmou que recebeu um convite da Executiva Nacional do partido para assumir o Diretório Municipal do PSL na capital do Piauí. Eu fui surpreendida pelo o convite do vice-presidente nacional, o Dr. Arrueda, né, lá de Brasília, que nos fez esse convite para assumir a municipal aqui em Teresina. E a gente está avaliando com muito carinho, porque o convite veio dele e, assim sendo, eu sou uma pessoa de partido, né? Eu sou uma pessoa de partido, sou uma pessoa de grupo e também entendo que eu sou uma pessoa política, pública, e como pessoa pública e política, eu tenho que não só pensar em mim, mas eu tenho que pensar como um todo, a cidade de Teresina, o que o povo quer. E neste momento a gente está nesse compasso, né, de ouvir nossas bases, de ouvir o povo, de ouvir a cidade, ouvir nossos amigos, nosso grupo político. E estamos aguardando o que virá. E eu afirmo que fui convidada, né? Eu gosto sempre de lembrar o que realmente acontece há pouco tempo na imprensa aqui do estado do Piauí. João Magalhães, nós estivemos diante, inclusive noticiamos, de que o publicitário Pablo Renan havia sido convidado, apontado como provável presidente do Diretório Municipal do PSL em Teresina. No momento que noticiamos esta informação, nós encontramos também uma reação um pouco negativa, insatisfação da própria vereadora Terezinha Medeiros contra esta indicação, não por conta do perfil, mas por dizer que porque ela tem mandato e realmente não ter sido lembrada, ela demonstrou uma certa insatisfação com essa indicação de Pablo Renan para o Diretório Municipal de Teresina do PSL, mas parece que a onda virou. Isso mesmo, Lívio. É bom lembrar que a indicação de Pablo Renan, ela não foi bem vista nos bastidores do PSL porque foi o nome tirado assim da cartola, vamos dizer, do vereador Luiz André, presidente estadual do PSL. E aí os parlamentares, obviamente, que têm um mandato, pessoas que tiveram uma votação mais expressiva e que também se identificam com a ideologia do PSL nacional, eles tentaram realmente, junto à direção nacional, um novo diálogo neste sentido. E agora a vereadora Terezinha Medeiros foi contemplada com essa reivindicação, com essa crítica, né, que ela gerou há alguns meses atrás realmente, e é um nome escolhido pela direção nacional para conduzir o partido aqui em Teresina. É bom lembrar que no ano que vem a eleição ela é muito importante para os partidos, porque a gente vai lá para a disputa por vagas na Câmara Federal e no Senado. E então os partidos realmente estão focando. O PSL já veio aqui, o presidente vereador Luiz André já disse que o PSL não tem necessariamente um discurso de prioridade para lançar candidato ao governo do estado, que o foco vai ser a formação de chapas para o parlamento e neste sentido o partido se alinha ao projeto, né, encabeçado pelo senador Ciro Nogueira, o projeto de oposição, e na Câmara Federal tenta buscar nomes. E o da vereadora Terezinha Medeiros, assim como o do vereador Luiz André e outras pessoas do PSL são cotadas para assumir uma campanha de deputado federal ano que vem. Então, é esse esforço que os partidos estão fazendo para tentar obter
obter votos na disputa pela Câmara Federal, principalmente pela questão desse seu critério para a divisão tanto de fundo partidário quanto de tempo de propaganda no rádio e na TV, além da própria cláusula de barreira. É bom lembrar que o PSL é um partido muito contemplado neste sentido, porque lá em 2018 elegeu a maior bancada naquela onda que elegeu o presidente Jair Bolsonaro presidente da República. Eliezer, mas o fato por si só desta indicação vir da Executiva Nacional pode causar algum certo estranhamento ou uma situação um pouco mais delicada no PSL de Teresina? Lívio, até onde temos conhecimento, a Executiva Estadual e Municipal aqui do Piauí, de Teresina, são bem alinhadas com o Diretório Nacional. Recebemos aqui ano passado, por exemplo, a Joyce Halsemann, que estava como vice-presidente nacional do PSL, e o próprio vereador Luiz André foi quem organizou, mediou toda esta recepção à deputada Joyce Halsemann, o seu marido, o médico cirurgião Daniel França, que foi também indicado pela Executiva Nacional para presidir momentaneamente a sigla aqui na cidade de Teresina. Então parece haver uma harmonia muito grande, não temos aqui informações de conflitos. O que tivemos mais recentemente foi aquilo que você bem lembrou, de que quando o nome de Pablo Renan foi apresentado sem nenhum tipo de discussão, sem nenhum tipo de tentativa de consenso, a vereadora Terezinha, parlamentar reeleita com mandato de votação expressiva, reagiu, achou a decisão monocrática, considerou também a decisão machista, e agora parece que esses ânimos estão apaziguados. A vereadora Terezinha realmente tende a assumir, não confirmou, mas disse, nos confidenciou que está avaliando o convite com carinho. Parece já bem confortável com a ideia de ser a presidente do PSL de Teresina. Você acha que cabe esse tipo de comentário, Adina Maciel, o machismo na política poderia ter realmente atrapalhado ou, de certa forma, distanciado a vereadora Terezinha Medeiros realmente assumir logo de cara essa questão do diretório municipal do PSL em Teresina? Cabe machismo? Acho que a colocação foi feita inicialmente, houve mesmo a reclamação, houve uma grita em relação a essa questão de machismo, do machismo. Realmente a representatividade feminina tem que estar sempre muito bem colocada, mas eu acho que foi no momento certo, foi falado, como vocês bem tocaram aí, não foi bem aceito o nome do Pablo inicialmente, teve sim essa questão. Agora, particularmente, achei aí ela no depoimento, não sei se estrategicamente, mas não senti tanto ânimo, né? Mas ela certamente deve estar preparada, né? E deve estar pensando com carinho mesmo, como disse, e eu acho que deve estar pensando com muito carinho mesmo, porque as mulheres precisam dessa representatividade. Demonstraram, inclusive, ela demonstrou a insatisfação e, como o Magalhães disse, o próprio partido precisa de nomes aí para estar para 2022, já com vistas como deputada federal, né, os pré-candidatos, e ela é um nome forte, é um nome que vem demonstrando aí a sua representatividade mesmo, as suas ações. Então, creio que ela deve aceitar, né? Vamos ver aí o desenrolar dessa história. Vamos para o nosso último assunto desta quarta-feira, último assunto político. O senador Álvaro Dias confirmou conversa sobre uma possível filiação do prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, ao Podemos. O prefeito da capital do estado do Piauí é filiado ao MDB, mas há muito se especula sobre a possibilidade dele sair do partido. Há especulações de que, se a troca partidária se concretizar de fato, Pessoa possa ser acompanhado pelo secretário de governo do município, Adolfo Nunes, e também pelo presidente da empresa teresinense de desenvolvimento urbano, ETURB, o Pessoinha. Então, todo mundo indo se filiar ao Podemos. João Magalhães, gosto muito de você, mas me responda, não fuja do assunto. Sim. Por que o MDB não é um local ideal para a Pessoa, visto que ele teve toda a estrutura para se eleger no MDB, é muito bem quisto, foi até convidado pessoalmente pelo deputado Temístocles Sampaio Filho. Por que o MDB não é o local ideal para que a Pessoa continue? Olha, Lívio, há um fator que pode explicar essa possível saída de Dr. Pessoa do MDB, algo que é cogitado já há bastante tempo.
É bom lembrar que ele já teve, inclusive, conversas com o presidente Jair Bolsonaro, também neste sentido, de deixar o MDB. Ora, a doutor Pessoa foi eleito realmente, como você disse, numa articulação que contou, sem dúvida nenhuma, com todo o apoio do MDB, mas ao ficar no partido, ele não fica ali na Câmara Alta do MDB. É bom lembrar que no Piauí, o MDB é controlado por dois grupos, um vinculado ao deputado Temístocles Filho e outro vinculado ao senador Marcelo Castro. Então falta espaço para doutor Pessoa ser uma liderança do partido em meio a esses dois personagens que são influentes em todo o MDB. Ao deixar o partido e procurar uma outra sigla, o doutor Pessoa demonstra aí que está à procura de independência. Ele quer ir para um local onde ele possa ter todas as garantias de que pode fazer articulações e de que realmente essas articulações podem ser concretizadas. Hoje no MDB ele não consegue fazer isso. Ele não pode, por exemplo, dizer que o MDB vai apoiar candidato A, candidato B, porque de fato quem manda no MDB são esses líderes, né, que eu falei, que eu citei, o deputado Temístocles, o senador Marcelo Castro, dentre vários outros deputados estaduais e lideranças do interior. Então o doutor Pessoa realmente procura esse ar de independência e o Podemos é uma sigla que se identifica com o pensamento do doutor Pessoa, além do fato de que aqui no Piauí é um partido que hoje não tem grandes lideranças. Então o doutor Pessoa migrando para o Podemos, automaticamente ele já seria o cardeal do partido aqui no estado, teria todas as condições, inclusive de tentar articular a chamada terceira via para 2022, que é algo que ele já falou abertamente, que é o que ele defende. Então eu acredito que essas conversas podem se avançar na medida do tempo e levando aí Robert Rios, Adolfo Nunes e toda a turma que está no núcleo do poder da prefeitura, a gente passa a ter aí um terceiro núcleo político que pode ter influência nas eleições do ano que vem. Eliezer, você acredita que o MDB pode realmente fazer esforços para barrar essa mudança de partido do prefeito de Teresina? Pode, esforços, tentativas. Eu acredito que nenhum partido quer perder um prefeito. Imagine um prefeito de uma capital como aqui Teresina, no estado do Piauí. Bom, lembrar também que o vice-prefeito Robert Rios Magalhães teve uma reunião hoje com dirigentes da sigla a nível de estado, com dirigentes do Podemos, aqui lembrar o presidente doutor Norberto Campelo, e também existe essa expectativa, essa possibilidade de que o vice-prefeito possa sair do PSB para se consolidar como uma pré-candidatura alternativa, como cabeça de chapa dessa terceira via. Por quê? O vice-prefeito não precisa renunciar ao cargo para disputar a eleição para o comando do Palácio de Karnak. Ele poderia simplesmente se afastar, disputar a eleição, caso perdendo, voltaria, continuaria como vice-prefeito da capital. E o Podemos é um partido que não tem ligações nem com a base governista, nem com o grupo de oposição liderado pelo senador Ciro Nogueira. Então, nesse sentido, realmente seria uma terceira via mais coerente, mais consistente de ser apresentada aqui no Piauí. Edna Maciel, realmente, se isso se confirmar, vai ser um turbilhão de emoções na nossa política. Pois é, porque aí sim se confirma uma terceira opção, uma terceira via, mas o turbilhão mesmo, porque a saída não só de uma pessoa, né, de um pré-candidato forte, vamos dizer assim, de um nome como o doutor Pessoa, mas ele leva junto também todo esse time aí que vocês citaram, né, o vice, o Pessoinha, enfim. Então, vai causar um pouco de tumulto, vai movimentar, não é tumulto, vai movimentar a nossa política, né? Ainda não se confirma esses nomes todos, mas se há realmente essa possibilidade, e como vocês mesmos colocaram aí, o Podemos não tem essa característica da polarização, de apoiar nem a base governista e nem a oposição Ciro, então vai se criar aí uma nova opção para o eleitor, e para o doutor Pessoa seria realmente a sua independência, abrir o seu espaço, estar à frente, acima, levando o seu nome e aí a sua trajetória. Ainda temos aí esse tempo, faz muito pouco tempo que ele está na gestão, né? Mas vamos ver, daqui ainda tem água para rolar e ainda tem muito tempo para se ver quantos políticos vão estar mudando de partido daqui até as eleições, e se
alocando da maneira que for mais conveniente, que fortaleça mesmo um grupo para disputar aí o Palácio de Karnak e também as outras cadeiras. Estou me sentindo assim como um espectador de uma grande partida, de um tabuleiro de xadrez, realmente aguardando ansiosamente pelo próximo passo. Vamos ver. É claro que você de casa sabe que o próximo passo você vai acompanhar aqui no Política do Dia. Edna, muito obrigado, boa tarde para você. Obrigada a todos, obrigada aos colegas, principalmente obrigada à nossa audiência. Muito bem, Eliezer Rodrigues, aquele abraço para você, boa tarde. Abraço, boa tarde a todos. João Magalhães, obrigado, boa tarde. Valeu, Lívio, boa tarde. Política do Dia.